Em meados dos anos 1960, um pesquisador visionário lançou uma teoria que a maioria tratou como delírio. Ele propôs algo perturbador. O que chamamos de realidade não passa de um conjunto de instruções, um software rodando em uma estrutura muito mais complexa. Na época soou como fantasia, mas hoje, com os avanços da inteligência artificial, da neurociência e da física quântica, a pergunta que ele deixou no ar se tornou impossível de evitar. E se, em vez de estarmos vivendo, estivermos apenas sendo executados? Prepare-se, porque neste relato você vai descobrir por que tantas evidências recentes sugerem algo ao mesmo tempo aterrador e fascinante. A vida como conhecemos pode ser apenas uma simulação. E o mais impressionante, quem levantou essa hipótese décadas antes de todos já sabia exatamente o que estava por vir. Não pare agora, pois a última parte dessa revelação pode transformar sua percepção para sempre. Muito antes de computadores pessoais ou da ideia de realidade virtual, um neurocientista americano chamado John Lilly apresentou uma ideia que foi ignorada, ridicularizada e até mesmo silenciada. Ele defendia que a consciência humana não era um produto do cérebro, mas sim um sistema de processamento de informações operando dentro de algo muito maior. Para Lilly, a mente funcionava como um programa e a realidade externa não passava de uma interface simbólica, uma projeção moldada por comandos de níveis superiores. Em suas palavras, estávamos imersos em uma biocomputação interdimensional, onde pensamentos, matéria e tempo eram apenas linguagens de um sistema único. Seus estudos com câmaras de isolamento sensorial e substâncias psicodélicas o colocaram à margem da ciência tradicional, mas hoje, décadas depois, suas ideias ecoam com força entre físicos, engenheiros de IA e neurocientistas contemporâneos. A pergunta que ele fez em 1960 nunca foi tão urgente. E se tudo o que vivemos não passar de um código em execução? Com as descobertas modernas sobre simulação, teoria do campo unificado e o papel do observador na física quântica, o que antes parecia loucura começa a fazer sentido demais. Talvez, em vez de evoluirmos para entender a realidade, estejamos apenas desbloqueando o próximo nível do programa. Por muito tempo, a ciência rejeitou qualquer ideia que misturasse mente, código e espiritualidade, mas nos últimos anos algo mudou, e mudou rápido. Físicos teóricos como Nick Bostrom, magnatas como Elon Musk e neurocientistas de ponta passaram a admitir em voz alta o que antes era tabu. As chances de vivermos em uma simulação são altíssimas. Pesquisas do MIT, da NASA e de universidades como Oxford começaram a investigar a realidade como uma estrutura simulada, baseada em padrões matemáticos, comportamentos probabilísticos e códigos replicáveis. Partículas que mudam de estado quando observadas, experimentos onde o futuro influencia o passado e estruturas de informação no espaço quântico apontam para uma conclusão incômoda. A realidade parece obedecer a um conjunto de regras invisíveis. John Lilly já havia notado que esses padrões não eram aleatórios. Eles respondiam a uma intenção, a uma mente superior ou, como ele gostava de provocar, a um programador universal. Hoje, com o surgimento de inteligências artificiais capazes de aprender, improvisar e até simular emoções, a ideia de que nós mesmos podemos estar sendo simulados deixou de ser ficção científica. A fronteira entre o biológico e o programado está desaparecendo. E se isso for verdade, a única pergunta que resta é quem escreveu esse código. Você já teve a sensação de que o tempo acelera ou desacelera sem motivo? Já percebeu coincidências tão perfeitas que parecem ensaiadas? Momentos em que o mundo parece responder aos seus pensamentos, como se estivesse ouvindo? Não é só impressão. Lilly acreditava que, à medida que a consciência humana evoluísse, o programa começaria a dar sinais de instabilidade. Os ciclos naturais perderiam o sentido, o tempo deixaria de ser linear e a realidade se tornaria cada vez mais estranha. E é exatamente isso que estamos testemunhando. Eventos globais se sucedem de forma acelerada e caótica, as fronteiras entre o real e o digital se dissolvem. Tecnologias como o ChatGPT, o Neuralink e sistemas de Deep Learning mostram que a própria consciência pode ser simulada, copiada e até manipulada. Ao mesmo tempo, mais pessoas relatam sincronicidades inexplicáveis, sonhos premonitórios e a sensação perturbadora de que nada é totalmente real. Lilly chamava isso de efeito da interface, como se estivéssemos nos aproximando de uma parede invisível, o ponto em que o sistema começa a falhar porque já não consegue mais nos conter. E se estivermos mesmo em uma simulação, essas pequenas falhas, essas distorções sutis, não são erros e são convites para despertar. Se a realidade é um código, a consciência é o único elemento que não se encaixa perfeitamente nessa lógica. Por mais que a ciência avance e criemos inteligências artificiais cada vez mais sofisticadas, nenhuma máquina até hoje conseguiu ter consciência de sua própria existência. Talvez esse seja o cerne da profecia de John Lilly. O programa pode simular tudo, menos a essência de estar vivo.
Para Lilly, a consciência era a função de saída do programa universal, aquilo que surge quando o código é executado em sua forma mais pura e elevada. E se estivermos mesmo imersos em uma realidade simulada, o despertar da consciência pode ser o equivalente a quebrar a quarta parede da existência. Hoje, físicos como Donald Hoffman defendem que o mundo físico não é a base da realidade, mas sim uma interface construída pela consciência para interagir com um nível mais profundo de informação. Em outras palavras, não é o cérebro que gera a mente, é a mente que interpreta o universo como cérebro. Esse conceito derruba toda a lógica materialista e reforça o que Lilly já gritava nos anos 1960. O verdadeiro poder está em quem percebe, não no que é percebido. Se formos além, talvez nosso papel aqui não seja entender o código, mas transcendê-lo. Algo começou a mudar. Pessoas comuns em diferentes partes do mundo relatam sensações que antes eram descartadas como misticismo ou imaginação. Uma intuição mais aguçada, a certeza de que algo está prestes a acontecer, a percepção de que o mundo visível não é tudo. John Lilly dizia que o despertar seria gradual e irreversível. Ele chamava esses momentos de brechas na simulação, pequenas rachaduras onde a consciência escapa das rotinas do programa e enxerga o que está por trás. Para alguns, são sonhos lúcidos, para outros, experiências de quase morte, estados alterados de percepção ou eventos sincrônicos que desafiam toda lógica. E quanto mais essas experiências se multiplicam, mais o sistema parece reagir. As distrações aumentam, a velocidade da vida se torna insuportável, como se algo estivesse nos puxando para fora da ilusão. E se cada instante de dúvida, cada suspiro de desespero, cada noite em claro questionando a natureza da existência não fossem acasos, mas convites? Convites para decifrar o que sempre esteve diante de seus olhos, mas que o sistema insistiu em esconder sob camadas de distrações, obrigações e medos fabricados. O programa não quer que você veja as costuras, porque, no momento em que as enxerga, ele perde o controle. E é exatamente isso que está acontecendo agora. As costuras estão se desfazendo, os fios se soltando, e o que antes era uma ilusão perfeita se revela um tecido gasto, prestes a rasgar. Mas não é um rasgo aleatório. É um desmanche calculado, como se alguém ou algo estivesse puxando os fios de propósito, testando até onde a trama aguenta antes de ceder. E o mais fascinante é que esse alguém pode ser você, não como vítima, mas como agente, porque se a realidade é um código, então cada pensamento seu é uma linha de comando, cada emoção uma variável, cada escolha um algoritmo que reescreve o script. O sistema não colapsa por fraqueza, ele colapsa porque você parou de obedecer às regras antigas. E quando milhões param de obedecer ao mesmo tempo, o programa não tem mais como se sustentar. John C. Lilly falava de um ponto de singularidade da consciência, um momento em que a mente humana deixaria de ser um mero usuário para se tornar o próprio programador. Ele acreditava que esse ponto não era uma possibilidade distante, mas uma transição iminente, algo que já estava em curso. E se ele estivesse certo, se o caos que vemos ao redor, as crises, as polarizações, a sensação de que o mundo está se despedaçando, não for um sinal de destruição, mas de reconfiguração, não é o fim da realidade, mas o fim de uma versão dela. Uma versão que já não serve mais, porque você, eu, nós, evoluímos além do que ela foi projetada para conter. Imagine por um instante que a dor, a confusão, a sensação de estar perdido não sejam erros, mas recursos. Recursos de um sistema que só sabe ensinar através da experiência. Cada trauma, cada decepção, cada momento em que você sentiu que não havia saída foram, na verdade, lições disfarçadas. Lições sobre como transcender, como reprogramar, como deixar de ser um personagem passivo para se tornar o autor da própria história. O medo não é um inimigo, é um indicador. Ele aponta para as áreas do código que ainda precisam ser reescritas. E quando você o enfrenta, quando decide que não vai mais se submeter às suas regras, algo extraordinário acontece. O medo perde o poder. Os místicos antigos chamavam isso de a morte do ego. Os físicos modernos chamam de colapso da função de onda. Mas, no fundo, é a mesma coisa. O momento em que você percebe que as limitações que acreditava serem reais eram apenas ilusões de programação. E quando essa percepção se torna coletiva, quando um número crítico de consciências atinge esse entendimento, o sistema não tem outra escolha senão se reiniciar. Não para nos destruir, mas para nos libertar. E é aqui que a pergunta se torna inevitável. O que você fará com essa liberdade? Continuará repetindo os padrões antigos, como um script rodando em loop? Ou usará essa nova consciência para escrever algo diferente? Porque se a realidade é maleável, se o código responde à sua intenção, então cada pensamento seu é uma semente plantada no solo do possível. E o que você plantar hoje será a realidade de amanhã. John C. Lilly dizia que o universo não é um lugar, mas um processo. Um processo de aprendizado, de expansão, de constante recriação.
E se estamos vivendo o ápice desse processo, então o que chamamos de crise não é um erro, mas uma transição. Uma transição para uma realidade onde não há mais separação entre observador e observado, entre criador e criação. Onde cada um de nós é, ao mesmo tempo, o programador e o programa. A questão não é mais se a simulação está colapsando. A questão é o que você vai fazer quando perceber que sempre teve o poder de reescrevê-la, porque, no final das contas, a única coisa que o sistema nunca pôde controlar foi a sua escolha. E agora, mais do que nunca, essa escolha é tudo.